Valeu. No programa de hoje, um dos maiores imunologistas do Brasil e, sem dúvida, o mais bronzeado. Vamos em frente, com otimismo sempre. Respeitado e consultado. Por isso que a gente afirma sempre. O grande doutor Roberto Zeballos. Olha ele aí. Aí o doutor Zeballos, ó. Elegante. Isso é o doutor Zeballos. É o homem que me cuidou da Covid. Exato. Em casa. Agora pegou a chapa do pulmão. Agora já pode falar ou não? Me cuidou também. Doutor me cuidou também. Ou não pode falar mais? Posso falar o que vocês quiserem com muita sabedoria. Não, mas na época tinha o... tinha essa restrição, né? Negacionista. Naquela época o que aconteceu é que confundiram ideologia com medicina. Exato. Então, por exemplo, você tinha um tratamento, em vez de argumentar alguma coisa, funcionava como uma crença, como uma religião, que não deixa de ser ideologia. Mas a gente foi tratando, a gente não dependia nada de ninguém, foi tratando, criamos aqueles tratamentos que vocês conhecem, e graças a Deus, olha, ajudou muita gente. Quantas pessoas você tratou, doutor? Olha, eu e a minha equipe, chegou uma época que eu tinha 8 pessoas trabalhando para fazer aquele protocolo oral que não precisava internar ninguém. Tinha 8 pessoas trabalhando para mim. Então a gente viu 11 mil casos. E teve um monte de internado que a gente viu que chegava grave pra gente. E mesmo assim a gente teve um resultado excelente. Perdemos muito pouca gente. Você acha que o Antônio Fauci lá foi o cara que complicou? Que foi ele que complicou? Não, eu acho que ele é apenas um dos instrumentos. Mas ele falava, eu sou a ciência. 3 máscaras. Ele pegou a ciência pra ele. Personificou. Né? E o pior, que quem deu essa chancela pra ele, que o que ele falava era lei, né? Aí é que tá. Eu não achei nada. Chegou uma hora que eu falei aqui pra vocês, ó, esse cara tá sem credibilidade. Acabou a credibilidade dele, porque ele não vem dizer pra gente que tá trabalhando no dia a dia o que tá acontecendo. Agora, e a gente procurou as evidências científicas do lockdown, e o lockdown, eles fizeram uma isca, porque era pra ficar 2 meses, pra criar hospitais de campanha, pra não sufocar os hospitais. Não, depois deixaram todo mundo em casa, a economia quebrando e o vírus esperando a galera sair de braços cruzados. Se você não enfrenta a doença, não tem como você desenvolver uma imunidade. Então esse Fauci, inclusive me chamaram de arrogante, quando eu falei que o passaporte era passaporte de disseminação e não passaporte de proteção. Pô, teve um São Paulino paciente meu, jovem, garotão, pegou o Covid. Falei, não, fica em casa aí agora um pouco. Não, tinha jogo de São Paulo, simplesmente foi lá no estádio. O que ele deve ter passado para São Paulino o Covid? Porque ele não tinha essa consciência, era licença para espalhar. Agora, o que a gente tem que entender sempre é que a gente tem que voltar a pensar e entender o porquê das coisas. Então, por exemplo, a gente via que existia um aumento de falso positivo porque aceleravam o ciclo para pegar vírus sem o cara estar doente. Então eu pegava aquela galera, tem uma galera brasileira que vive bem, então eles vão da praia, passa em São Paulo e vai esquiar na Europa ou Estados Unidos, no Colorado. Isso. Aí tinha uns caras atletas sem sintoma nenhum, foi fazer o exame para viajar, doutor, deu positivo. Eu falei, deu positivo, mas sente alguma coisa? Nada, eu não estou sentindo nada. Então a gente vê que a probabilidade desses casos que vieram de lá, antes de viajar para a Europa, eram secundários a esse excesso para aumentar a sensibilidade é muito grande. Então, o que a gente vê é que ficou muito claro, e o pessoal lá fora no exterior está pegando pesado, tanto até com a indústria farmacêutica, e aí a indústria farmacêutica, num desses casos que eles estão se defendendo, eles falaram que seguiram as diretrizes dos governos e tiraram a responsabilidade deles. Então você vê muita coisa aparecendo e explica que a gente ficava aqui com cara de trouxa, não estou entendendo o que esses caras estão falando, porque não é isso que eu estou vendo. Então... Você como médico, né? Você ali na linha de recebendo o paciente, vendo o hospital e tal. Não, eu vendo... Mas foi terrível no início, né? Foi terrível. No início, quando a gente, logo dia 20 de março, aqui já saiu o corticoide. E a gente foi tratando todo mundo. Então, a epidemia que eu vivi foi diferente daquelas que demoravam para tratar na primeira variante. E a primeira variante, eu não entubei ninguém, porque a gente dava na hora certa o corticoide. Lógico que foi criticado, aí os ingleses mostraram que o corticoide funcionava, só que tem um detalhe, os ingleses só davam depois que entubava. E eu tinha entendido que eu tinha que suprimir a resposta
essa reação antes da intubação. Mas fiquei quietinho, porque se eles veem que eu não estou entendendo ninguém, os caras iam para cima de mim. Porque eu senti lá que teve um pânico. Tem uma série de escândalos de e-mails do cidadão que cuidava da saúde no Reino Unido, dizendo quando é que a gente é para gerar o pânico, quando é que é para a gente soltar novas... Uma coisa assim absurda. E tem e-mails agora do pessoal do NIH que eles estavam sendo orientados como eles tinham que se evadir das perguntas da sabatina no Congresso americano. Então, eles estão escondendo. E você sabe uma coisa? Lembra que eu falei para vocês aqui? Olha, eu estou vendido, eu não tenho dados. Eu estou vendido. Então, eu tenho que dizer, a menos de 30 eu não daria, porque não morre ninguém. Na Amazonense, que foi muito grave, essa me deu mais trabalho. A de Manaus, né? A de Manaus. Essa daí eu falei, depois dos 60. Mas olha, como é que eu vou tomar uma decisão quem tem 31 e 59 se a gente não tem dados? Sabe o que aconteceu hoje? Nós estamos vendidos. Não tem informação, não tem estudo, não, né? O pessoal fica retendo. Agora saiu um estudo em 125 países que eles estão querendo entender por que está aumentando o número de mortes por todas as causas. 125 países. E olha, pasmem, esse estudo, espero que tenha gente que consiga rebater isso, mas diz que não houve nenhum benefício das vacinas nesses 3 anos. Eles chegaram a essa conclusão depois que analisaram todos os dados. E eles põem como aumento o número de mortes por todas as causas. Olha a irresponsabilidade do lockdown. Estresse do lockdown, falta de acesso ao hospital na hora certa, gente que deixou de fazer. E eles não descartam também que tem uma associação com o que eles chamam dos jabs, dos shots. Eles não descartam. Agora é uma grande oportunidade para a indústria farmacêutica e para os governos rebaterem com dados, porque hoje não tem. Não tem. Mas você acha que a gente aprendeu, por exemplo, você é médico, você está na medicina, você acha que aprendeu alguma coisa com essa pandemia ou está todo mundo ainda meio sem entender? Sem entender. Se tiver outra pandemia, vai ser a mesma... O pessoal lá nos Estados Unidos aprendeu, eu espero que a gente tenha aprendido. Primeiro, vamos começar a falar então. Organização Mundial de Saúde. Quem é a Organização Mundial de Saúde? É o Tedros. Ele. Tá lá. Tem um negócio do macaco agora. Eu vou dizer. Já apareceu ontem lá. Eu vi. Mas olha atenção. Nós temos que voltar a pensar, eu insisto nesse tema. Aí você vê, a Organização Mundial de Saúde, qual é a função dela? É uma função sociopolítica, ela tem um viés político. Ela não é uma autoridade médica. Então, quando ela solta essas notas, na teoria, é para estimular recursos para essas áreas. No entanto, eu acho muito esquisito, não é assim que se resolve o problema. Vamos falar da nota que ele soltou. Ele falou lá, para o mundo inteiro, estamos numa situação de emergência do monkeypox. Agora. Ele falou isso. Mas ele falou que dá para entender, pela linguagem corporal, que o objetivo não é solucionar o problema. O objetivo é tentar reativar aquele pânico que as pessoas estão traumatizadas. Por quê? Porque existe também um outro fator que eu vou explicar o que é. Eles querem controle social. A Organização Mundial de Saúde, ela tentou ano passado, ou no começo desse ano, criar um tratado para ela protagonismo, ter todo o poder de decidir quando ela declara uma emergência, se é para fechar tudo no mundo inteiro, controle, se é para empurrar a vacina. Então é controle social. Então e como é que você controla o ser humano? Mas isso não é o objetivo da OMS? Eu acho que sim, o objetivo é ter esse controle, só que não é bom para a população, eu digo por quê? Como é que ele vai ter o know-how de dizer como nós vamos controlar a periferia de São Paulo, que em nenhum momento da pandemia fechou? Então, balada. O objetivo deles não é resolver essa questão, o objetivo é controle social. E aí você vê todos os links de tudo isso, você vê que está lá, Fórum Econômico, ONU, que também vai na linha do clima, quer dizer, e tem a Organização Mundial de Saúde que está metida, ela não tem esse poder, não tem essa autoridade. Controle mundial. Controle social. Sabe como é que ele tinha resolvido o problema? Olha o que aconteceu de verdade. Aconteceu um surto de um outro tipo de monkeypox lá no Congo, que é o nome, acho que é Clari-2, que tem um índice maior de fatalidade, um índice de 5%. E do Congo, ele saiu para os países vizinhos,
do Congo. Ele saiu para os países vizinhos africanos. Não existe nenhum caso desse tipo fora da África. Então a gente tem que falar, olha, queremos comunicar, não precisa falar para o mundo inteiro. Fala para os órgãos de saúde desses países e pode falar para os órgãos de saúde. Mas o Brasil tem bastante caso de monkeypox. Eu não vi, eu vi um só o ano passado. Não tem agora? Eu não estou vendo nenhum. Ética. E muito pelo contrário, por exemplo, o que saem é estudos que eu torço para quem diz que funciona rebater. Porque lá atrás, gente, vamos pensar na observação. Primeira onda não teve vacina. Ela teve começo, meio e fim em novembro. Aí veio aqui, falamos das baladas, explodiu aquela agressiva. Sim, isso. Aí começaram a vacinar. Só que aquela agressiva começou a cair antes de alcançar as vacinas. Mas eu cheguei a olhar e falei, não, pode ser que tenha diminuído na observação. Aí depois você vê que o comportamento nos países menos vacinados foi igual, começo, meio e fim. E tem um detalhe, os países do leste europeu, eles não tiveram recursos e praticamente não foram vacinados. Tiveram o mesmo número de mortos e o mesmo comportamento dos países mais vacinados. Então você começa a ver, aí sai um estudo agora, 125 países mostrando que não teve influência. Ok, pode ter sido uma tentativa válida, mas eu falei aqui para vocês, quando a gente escolhe, porque aliás aqui, eu vou falar até dar uma novidade para vocês aqui, numa teoria que nós vamos publicar um trabalho, e o cientista de Baylor já está contente com isso, que nós vamos resolver as pessoas que estão incapacitadas com a síndrome pós-spike, que eu já digo que é isso. Mas naquela vez que a gente veio aqui, a gente explicou que essas pandemias tinham começo, meio e fim, e a gente explicou vasculite. Eu nunca me esqueço, quando eu tive a ideia do que era, o pânico foi o primeiro, eu falei, os colegas que estão assistindo, esse vírus é quebrado e quando ele quebra, ele se dissemina pela circulação, por isso que pega na base do pulmão. Eu tive esse insight numa conversa com o Moron, que falou é uma vasculite, que é um espetáculo, um colega espetacular. E aí o que acontece? Eu expliquei, aí depois a gente descobriu, sabe qual era esse pedacinho que quebrava? Era proteína spike. Gente, e eles fizeram uma vacina que obriga a nosso maquinário a produzir a toxina. Por isso que eu fui comedido e não dá para jovem. Com a amazonense, o idoso tinha um risco muito grande. Então, o idoso, eu não sabia se eu dava ou não. Eu falei, olha, o idoso vamos dar, porque o risco da amazonense no idoso é altíssimo. O risco da vacina eu desconheço. Mas a hora que você vê tudo isso, e você vê que houve uma supressão de qualquer solução criativa. A minha sorte é que o corticoide, o inglês falou que funcionava, mas eles não perceberam que eu estava dando via oral. Essa foi a minha sorte, para não ser... Mesmo assim, fui cancelado. Sim, muita coisa. Essa questão do cancelamento, o que o senhor recorda que na época, que o senhor vinha aqui toda semana praticamente, o que o senhor falava, que a turma vinha falar, negacionista, e você batia... Eu não falava nada, não. E hoje se comprovou, falou assim, ó, isso que eu falei, isso que eu observei, isso que eu agi com os pacientes, hoje está comprovado que é esse mesmo Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso serve para todo mundo que está nos assistindo. Você tem que manter a vibração das ideias numa vibração alta. Quando você vai lá, te falei, você é um bobo, não sei o que, você baixa para uma energia. Vingativo. E aí as coisas não fluem. Então, você só entra para brigar... Você acredita nisso, né, doutor? Ele tem um livro. Eu tenho certeza. Livro. Eu estou escrevendo um que vou acabar, que chama Nasce o Semideus, uma evolução na espécie, porque as emoções controlam a nossa saúde, a epigenética mostra que os genes estão à nossa disposição, e aí o que acontece? Por exemplo, nesse livro que eu vou escrever, e depois até vou fazer workshop com isso, eu quero saber quantas pessoas hoje estão nos assistindo têm a consciência que nós temos uma influência na nossa realidade. As pessoas de sucesso têm tranquilidade e focalizam na realidade. A ideia do corticoide foi assim. O Ziba cantando para milhares de pessoas na mente, ele conseguiu. O Djokovic, o tenista... como é que fala o nome dele? Djokovic. Esse acabou de dar uma mensagem para as crianças e no final ele fala visualização e você tem uma influência no seu destino. Mas negacionista também. Não tomou a vacina. Vassalo. Não tomou a vacina. Negacionista. Ganhou a medalha. Ganhou de ouro. Sem aplicar. Mas ele pensou, eu comecei a levar paulada quando eu comecei a falar do corticoide sem evidências científicas. Sim.
mas eu estava com o resultado, eu vou esperar a evidência científica, tanto que eu fiz uma brincadeira aqui, de pegar os velhinhos que dão Viagra, pergunta se eles precisam de estudo científico para saber se que funciona. Sim. Eu estava vendo que estava funcionando. Então, e sabe qual outra coisa que acontece? Tinha época que eu tinha 36 casos internados e você dormia muito pouco, mas eu acordava disposto. Tem uma coisa, gente, que aí você vê, você fica viciado, addicted. Que parece que o artista fica viciado com isso. Você vai resolvendo o problema, vai resolvendo, vai saindo um, vai dando alta para um. Você libera uma dopamina, é muito doido isso. E a hora que acabou, eu tô de boa, mas eu sinto um pouco de falta daquela de prazer batida. De curar as pessoas. A gente cura, mas não é aquela batida. Ô Zeballos, deixa eu só fazer um break. Pode fazer, fica. Doutor Zeballos conversando com a gente. No Instagram é Zeballos59. Zeballos com 2 L's para quem tá no rádio, 59 números. Zeballos59. Tá aí o Instagram para você seguir o doutor. Vamos fazer o break, Reginaldinho. Manda lá. Continuamos aqui nesse assunto aí, nas plataformas. Covid. Quais são as sequelas realmente que aconteceram? Falta de memória, cabelo, depressão, problema intestinal, paladar. Quais foram as sequelas que você consegue observar, que você fala muito, que tivemos? Observa. Então vou te falar o que aconteceu. Eu nunca tive pós-Covid, que eles chamavam lá atrás. Eu comecei a ver esses sinais de alteração de raciocínio, brain fog, alteração de memória, cansaço, formigamento, dores. O cara roda o neurologista, não acha nada, e você começa a ver isso. Geralmente isso acontece quando existe a persistência do que a gente chama de antigênio, que seria a toxina do vírus. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo no estudo que teve na Austrália. Os nadadores australianos, eles nadavam bem, etc. Aí, quando iam para a competição, diminuía a imunidade e reativava o vírus Epstein-Barr vírus no sangue deles. E aí esse antígeno deixava eles mais inflamados, mais cansados. Aí começaram a tratar o Epstein-Barr vírus antes das Olimpíadas, eles foram bem. Então, o que permanece isso? Por que fica longo? Não chega a ser sequela. Pequena fração pode ser uma sequela. O que é sequela? Aquilo que fica permanente. Não, é uma persistência do antígeno. E outro dia eu estava vendo uma live de 2 cientistas e eles não estavam entendendo a persistência do antígeno, que causa esses sintomas que eu falei. Eles não estavam entendendo, porque olha o que eu percebi aí, observação. De 2023 para cá, eu tô com uma epidemia desses sintomas que ele está falando aí. Eu não tinha isso antes, porque a gente tratava desde o começo, mas agora o que está acontecendo? Eu acredito que essas últimas variantes, aí já é a minha tese, ela cria um reservatório no intestino, porque eu sei, que eu vi numa live, que ele se replica na flora bacteriana. Eu sei que 3 meses após a vacina não tem mais bactéria bífidos. E eu sei que esse filme de microbioma do intestino, ele é fundamental para prevenir a entrada de toxinas. É o descrito leaky gut, que antes da Covid mesmo, o ser humano vai ficando mais velho, ele muda a flora bacteriana e aí começa a passar toxina, desenvolve alteração de memória, Alzheimer, alteração de cognição. Agora imagina se a toxina... Então a vacina eu sei que faz isso, tem estudo mostrando, claríssimo, não tem uma bactéria bífidos que protege. Agora imagina. Mas recupera, né? Recupera, porque eu já vou dar a solução que vamos publicar em Baylor. Depois eu vou vir aqui com esse estudo, vai ser maravilhoso. E aí o que acontece? Aí você pega, imagina o vírus se replicando e absorvendo aquela proteína spike no sangue. O que acontece? Perdura. Então, estamos com resultados excelentes. Estou coletando os dados. Falei com uma cientista brasileira maravilhosa que está com uma reputação muito grande lá em Baylor, Houston, Texas, que é um Medicine College. E ela adorou a nossa tese, isso é novidade que eu estou falando. Eu acredito que o principal fator da persistência desses sintomas é a absorção constante de toxinas por 2 razões. Primeira, o vírus se instala no intestino e fica lá bonitão, ou tomou a vacina, que é descrita a síndrome pós-spike, pós-vacina, e tomou a vacina e acabou com a bactéria que protege e fica com aquele leaky gut. A solução que a gente está dando é lactobacillus, a gente dá natoquinase, porque o Peter McCullough nos Estados Unidos ele tem um protocolo, mas eu já falei com ele que precisa da flora bacteriana. A gente vê colegas inteligentes como a Roberta Lacerda, a Karine Petri, já perceberam isso, eu conversei com elas agora, e estão tendo resultados excelentes. A Raíssa, eu compartilhei as ideias com a Raíssa, ela também está fazendo isso. Então nós estamos com uma solução, gente, dessa epidemia mundial de pós-Covid e que ninguém fala.
Isso é muito mais importante do que essa monkeypox. O Covid, eu não sei, eu achei errado quando teve aquele consórcio, aquilo lá foi mais um cartel. E a gente ficou meio sem discutir, né? Porque eu acho que era o momento que mais você precisava de cientista, debate, discutir. Porque a população, a gente que sempre se ferra, né? Porque a gente fica com medo, não tem conhecimento e você fica jogado. Mas, por exemplo, o que eu quero saber de você é o seguinte: não se falou mais da AstraZeneca, Calcinha-Vac, essas vacinas, a outra lá, Moderna. Essas vacinas não existem mais. Por que parou de produzir essas vacinas? Não terminaram o estudo, que eu não sei até que ponto a Coronavac foi mais uma ação política do que uma ação de solucionar, não sei. Porque era para terminar os estudos e mostrar, ó, não funciona ou funciona. A AstraZeneca não tem mais. Todo mundo sabe, isso já foi comprovado na Austrália, que ela tem incidências de trombose cerebral, etc., que são inaceitáveis para proteger. Somente quando você dá em jovem. Por que jovem tem mais miocardite? Saiu um estudo de um japonês, acho que é o Takeda. Ele mostrou que ele pegou jovens, 64 dias após os jovens, eles viram os óbitos, fizeram autópsia e viram que dá quase 10% de óbito após essa vacina, que só tem 64 dias. A conclusão do estudo, que eu acho que é para o camarada conseguir publicar, mesmo assim, apesar desses 10% de morte, ainda vale o risco-benefício. Como vai valer o risco-benefício em gente jovem? E por que gente jovem desenvolve isso? Porque ele tem um sistema imunológico mais forte. Por isso que você acha que só tinha que dar para os velhos? Eu acho que não tinha que dar para ninguém hoje. Eu tomei na época eu lembro. Eu tomei todas as vacinas. Completou a cartelinha. Eu lembro. E trocou por faca no final. Não, tomei todas as marcas. Kit de faca. Todas as marcas. Todas. Tomei todos os remédios. Qual é a boa notícia? Tomei tudo que era possível e peguei umas 3, 4 vezes. É isso. Ele diminui a imunidade e deixa mais suscetível. Então, mas agora, por exemplo, na Olimpíada, teve 40 casos. A OMS desencanou. Falou nada. Não falou absolutamente nada. Mandou embora pra casa. Porque o momento não é esse agora. O momento vai dizer que teve Covid aí, mas a Covid não interna ninguém. Tá tendo um surto agora nos Estados Unidos, uma nova variante. Sei porque tenho meus amigos que moram lá, não falei nem com os médicos. E diz que tá todo mundo pegando essa Covid, mas não interna ninguém. Porque já tá... Tem várias explicações. A variante ficou menos agressiva. Menos agressiva ficou a variante. Que é o que você falava. E além disso, você tem uma resposta de imunidade de células, imunidade de imunoglobulinas, que reagem com todas as proteínas. Aliás, a melhor vacina para isso seria uma nasal, que também não desenvolveram. Tinha uma israelense que eles estavam testando. Tem israelense maravilhosa, que era para desenvolver imunidade inata. E agora nem tem essa necessidade, porque o vírus não é um problema. Agora, os vírus atuais, eles têm o seguinte problema para algumas pessoas. Eles desenvolvem a síndrome pós-spike, e não é Covid longo, porque a vacina também dá, então a gente põe síndrome pós-spike, e as pessoas ficam incapacitadas. E é uma alegria quando depois de 6 meses de tratamento, a gente faz a videocall, que vem gente de fora ou aqui, e você vê a melhora absurda, sustentando a tese que o que leva a isso é o leaky gut, é o vazamento do intestino, que é uma doença que já existia, e nós vamos provar isso. Enquanto a gente não prova, está fazendo estudo, está ajudando um atrás do outro, vai ajudar a gente no mundo inteiro. Eu estou muito feliz. Isso é ciência da observação. Eu ainda falei com a cientista lá, eu falei, olha, eu não sou cientista, eu sou médico, eu observo. Mas você observou o corticoide, você observou a vasculite, agora você está observando isso. Você é um cientista e não sabe. Mas eu não estou nem aí, porque eu nunca quis sair fazendo publicação. Meu objetivo nunca foi de faculdade, eu gosto da vida boa. E, por exemplo, você pega o Emílio que tomou 4 vacinas, qual é a boa notícia que você tira disso? Qual é? Eu tive 6 vezes. Não, pode ter sido 6 vezes. Eu abducho. Mas 4 vacinas a boa notícia que você tira. A boa notícia que você tira. Ganhou uma torradeira no final das vacinas. A boa notícia é que o estado de espírito é fundamental para a saúde. Para a imunidade, alegria, é fundamental. Tem que vibrar para si. Isso, e nem todo mundo que tomou as vacinas tem problema. Então, tem que tomar cuidado. Aumentou o número de cânceres? Aumentou. Eu estou aqui há 37 anos trabalhando. Antes,
eu fazia 1, 2 diagnósticos de câncer por ano, eu já fiz 15 diagnósticos de câncer esse ano. Ô, doutor. Mas a maioria não desenvolve nada. E tem algumas explicações moleculares que podem, algumas evidências moleculares que podem explicar isso. Mas está tudo muito vago. Tem que ter responsabilidade quando a gente fala. Mas eu tô vendo isso, tô vendo gripes arrastadas, tô vendo, por exemplo, hoje foi um garoto lá... E pneumonia, que tá tudo mundo... Tá dando. Mas por quê? Então, Mas é o Covid? Tem vários, não necessariamente. Tem um caso que está com Covid que pegou uma pneumonia, um senhor de 88 anos, mas tem um rapaz hoje de 26 anos que teve uma febre, etc. Foi agora no consultório, acabou de sair de lá. E eu estou fazendo tomografia de tórax nessa turma que está transpirando, está com febre, e você vê um foco pneumônico. Jovem, responde bem. Antigamente, já naqueles influenzas lá atrás, eu via o vírus abrindo caminho para pneumonia, mas não era tão frequente quanto hoje. Então, existem algumas teses, a gente tem que olhar, observar e tentar criar algumas teses. Aí é a nossa impressão. A nossa impressão é que pode ser que tenha uma modulação negativa na imunidade, ou esses vírus têm essas características. Agora, eu estou direto, eu não fico doente nunca, faço meu esporte diariamente, trabalho até as 10, meia-noite, e aí o que acontece? Porque a atitude é muito importante, a atitude diante da vida. Então não é porque você tem isso que você precisa ter medo. Vocês têm que jogar o medo no lixo, porque o medo impacta a sua criatividade, impacta o seu raciocínio e você não vive. E você não vive. Fica reclamando, né, Zé? Não, pelo amor de Deus. Então, vamos... Não quem fala. Eu sou o cara que menos reclama. Mais a vibração negativa desse o mais reclamão. Imagina, eu tô no meio programa. do Emílio e do Gueré. O Alba tem pergunta aqui, ó. Eu tenho. Na verdade, é consulta. É uma consulta, Não, eu já fui lá. Você tá com a cara boa, tá muito bem. É só a aparência, é maquiagem do Berlei. Isso aí não consegue subir a rampa do Carrefour. E eu tive vasculite, hein? Ele fica suado no elevador. Ô, doutor, eu queria perguntar pro senhor essa questão da OMS, né? Porque eles vão lá e decretam um protocolo, ó, você tem que fazer isso. Só que aí você deu o exemplo, né, da sua vivência do Covid, falou assim, não, eu tô vendo que isso tá funcionando. Como é que é o perigo disso? O cara decreta um protocolo, fala assim, você tem que fazer isso, mas aí você vê na vida real que tá funcionando outra coisa. e é outra coisa. E como é que fica essa situação? Por isso que eu defendo a autonomia do médico, por isso que eu critico a Organização Mundial de Saúde. Se ela falar que não pode dar ivermectina, vira lei, o médico vai preso. Por isso que o médico tem que ter a criatividade. E para você tratar um paciente, você tem que individualizar. Não dá para usar uma receita de bolo para todo mundo. Então, por isso que eu fiquei contente que aqui o Francisco Cardoso ganhou o Conselho Federal de Medicina. Sim. E ele não faz política. Ele está disposto, são 20, acho que são no Conselho Federal de Medicina, são 23, ganharam 21 que são a favor da autonomia do médico e tem 2 que são mais de uma outra linha, mas estão abertos. Por que houve essa vitória esmagadora? Porque nenhum médico que tem sã consciência não quer ter o seu raciocínio inibido por uma questão legal, que você não pode, porque o fulano lá da OMS falou que tem que ficar, o fulano do MS fechou tudo. O Fauci, que admitiu que não tinha ciência nenhuma naquilo que ele falou, fechou tudo. Cansei de criticar o Fauci aqui com a gente. Eu fiquei chateado do Fauci pelo seguinte, porque, a gente estava aqui num veículo de comunicação, tinha aquelas informações, tinha cartilha. A gente lia a cartilha, tinha aquele negócio de ficar a 2 metros, tinha aquela distância social. Isso. Ele falou, isso eu vi, ele falando para deputada lá. Sim. Ele falou o seguinte... Aquilo eu inventei. Bolou na hora. Sim. Como assim? Bolou? Não, eu inventei aquilo, eu achei que 2 metros era uma distância boa, eu inventei. E a gente aqui, o mundo inteiro... Vamos ficar a gente ficava 2 metros. Isso. Tinha uma cadeira assim, uma cadeira não. Você lembra disso? Então, quer dizer, é um negócio... Fechar restaurante, é um negócio. Restaurante. Agora, eu recebi uma informação fresquinha aqui do Caio Salvini, que é o Instituto 12, me dá. Ele disse que o SARS-CoV-2, esse último, ele infecta mais, por isso que está dentro lá nos Estados Unidos, mas não inflama o pulmão. Então, viveram felizes para sempre. Quer dizer, não tem grandes problemas. E é pra gente ficar tranquilo, gente. Vamos ficar tranquilo. O problema maior hoje que eu estou vendo no meu dia a dia, vou repetir, essa epidemia de síndrome pós-spike, que na nossa tese tudo indica que está certa, é porque quebra uma das barreiras mais importantes do ser humano, que é um filme de bactérias, um microbioma que permite só passar o que é necessário. Quando muda a flora bacteriana com a idade, as células do intestino se abrem e passa porcaria.
Isso mesmo antes da Covid. Então, isso é uma epidemia que está acontecendo e eu vou publicar logo. Agora que eu publicar, eu vou botar a boca no trombone, porque senão vão dizer que eu sou charlatão e sentei e eu tô tendo resultados. Boa, Zé Balão. Ô, Zé Balos, os caras te encheram, né, Zé Balos? Eu não liguei muito. Eu não liguei, tava trabalhando feito louco. Trabalhou. Quem chorou foi minha filha, que via o pessoal rodando umas cartas. Aí médico negacionista recebe carta de repúdio da Unifesp, que era uma baita mentira, que não foi a Unifesp. Foram professores que tinham uma ideologia, um era proctologista, outro era oftalmologista, nunca tinha tratado um caso. Mas isso ocorreu depois da entrevista do Augusto Nunes, que eu fui super verdadeiro e falei que eu não ia tomar vacina porque eu tinha imunidade natural. E que falei que no presente momento a vacina não funcionava em 2022. E aí, um monte de gente querendo empurrar a vacina. Aí me associaram à política. Eu nunca fiz política, apesar de estar bem claro que eu sou um cara que gosta da liberdade de todos, eu preservo a liberdade, gosto da direita, mas eu nunca nas minhas redes sociais eu fiz uma menção para isso. Sabe por quê? Porque a medicina está muito acima de tudo isso. Boa, doutor. Pô, doutor, obrigado por você ter vindo. O papo foi muito bacana, muito bom. Põe o link do show do Ziba aí, vai. Tem um link? Pô, pelo amor o Ziba de Deus. vai fazer ajuda show? eu. Cadê o Ziba? Maravilhoso. O Ziba precisa vir aí, tem pô. a hora que você quiser. Ele tem, acho que sobrou ainda, falta 50 ingressos. Tá no Instagram do Ziba. Onde ele vai tocar? Olha o Ziba aí, ó. Ali, ó. Olha lá, esse link aí vai ser na casa... Eu já digo onde vai ser, se liberar Ziba vocês Sessions. aí. Hã? Aqui, ó. Essa aí. Casa Natural Musical. Muito bacana. Não, mas vai ser um belo... Você não tem ideia. É da Natura. O som dele tá gostoso, meu filho. Você ia gostar. Eu sei que você não tem, mas o som dele tá gostoso. Não, eu adoro É maravilhoso. O Ziba é sucesso. É hoje. Eu não sei hoje? se tem ainda ingresso, mas o pessoal tenta. Acho que tinha... Pede hoje de pro Zé manhã, Balos. hoje de manhã... Não, eu tô falando. Hoje de manhã faltavam acho que uns 25 ou 50 ainda. Só Só pista. tem O Delário vai de eu vou sair cambista mais lá. tarde e vou lá prestigiar o garotão, né? Boa. O Ziba é bom demais. Então é isso, gente. Olha, espero ter ajudado. Não tenham medo da vida. Vamos em frente. Vamos analisar as informações com calma, entender o que você está observando e observar as conclusões dos fatos para ver se bate ou não. Quem não fizer isso vai ser manipulado, porque tem muita coisa por vir. Você acredita que as vibrações, que o pensamento influencia, né? Você acredita nisso, né? Vou te dar uns exemplos. Quando eu quis curar um amigo meu que não tinha tratamento nenhum, eu falei, eu vou curar, visualizei ele curado e que me veio as ideias de como funcionava a doença. Agora, quando eu peguei essa Covid assim, eu observei e me veio a ideia que podia ser um leaky gut. Mas você visualiza antes. Todas as pessoas de sucesso, o Henry Ford visualizava as carruagens com pneus de borracha sem cavalo. O Thomas Edison visualizava as cidades iluminadas. Olha a visualização na frente. E o tenista deu essa mensagem agora. Da gente olhar na frente? Olha na frente. Puta, eu se olhar pra frente, bicho, não, é melhor eu não olhar. Não sobra ruim. É melhor eu não olhar pra frente. Não, você vai viver hoje, planeja 20%, 80% vive hoje, aí depois tem alguma coisa que você quer melhorar na sua vida, você visualiza aquilo e pronto. Boa. Doutor Zé Balos, o Instagram dele é @zebalos59. Segue lá o Doutor Zé Balos.